Fala aí, galerinha, beleza? Isso mesmo, como vocês já puderam ver na capa desse vídeo, o jogo Coin to Fish ruiu, faliu, escamou geral. Então eu vou trazer aqui para vocês como que aconteceu esse processo que é inevitável em todos os jogos NFT, e a gente vai comentar depois sobre os acontecimentos para ver se dava ou não para salvar isso e por que que aconteceu. Então, fica comigo até o final do vídeo. Fiz aqui uma coletânea de eventos que levaram ao acontecimento final. Então, começando aqui lá pelo dia 7 de dezembro, vocês podem ver aqui uma mensagem no grupo do Telegram falando que os desenvolvedores fizeram um saque de 892.500 Coin to Fish, né, a moeda CTFT. Isso era para eles fazerem pagamento de salário, pagar servidor, pagar não sei o que, desenvolver jogo, fazer toda aquela firulagem que vocês já conhecem, né? E para isso eles fizeram aqui uma melhora no Marketplace e tal, então habilitamos o Marketplace após a integração, melhorar o background para evitar compra por bots, muito obrigado por sua paciência. O Marketplace tinha sido desabilitado, eles habilitaram, dizem que venderam um monte de coisa, que essa venda aí de 892 mil foi só a pública, fora isso teve outras vendas por trás também, e aí, beleza, nisso a moeda já começou a dar um sinal de queda ali, porque foi uma venda muito massiva e estava inclusive previsto que iam ter vários saques ali ao longo dos dias, das semanas. Então algo bem estranho assim, né? Vai pagar tantos milhões de salário, né? E até depois teve uma brincadeira do moderador do grupo falando que ele não recebeu salário nenhum, então ele queria saber para onde foi todo esse dinheiro. E aí, seguindo o plano aqui, né? Como a gente comentou, dia 6 de dezembro eles tinham desabilitado o Marketplace, porque teve vários problemas de estar duplicando o item, então aconteceu ali que muita gente acabou se aproveitando, fazendo trade de coisas que não existiam e tal, fez uma bagunçaiada toda. Então eles desabilitaram o Marketplace, ficou lá estopado, você tinha que comprar varas para poder fazer a pesca, para poder alimentar os peixinhos, porque eles não estavam podendo comprar no Marketplace. Foi bem estranho, ficou fechado aí, inclusive está fechado até agora. E aí, a galera fez o quê? Vendeu tudo que tinha em casa, né? Ficou só ali ao Deus dará para fazer essa coisa linda que, né, entupiu a tela de peixinho, ficou até o talo, tirando dinheiro a roda aqui, né? Porque, obviamente, estava tudo funcionando muito bem. Mas aí aconteceu a derrocada do preço. O preço foi caindo, 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 cada dia mais, chegou a 2 centavos, chegou a 3 centavos, caiu de 1 centavo e foi só ladeira abaixo, porque o Marketplace estava fechado, os desenvolvedores ficavam falando que ia abrir, e não abria, e a galera foi saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo. E como vocês sabem, em qualquer jogo NFT, que é uma pirâmide, ele precisa de mais gente entrando para poder pagar as recompensas das pessoas que estão em cima. Se as pessoas que estão entrando é um ritmo menor, obviamente não vai ter dinheiro para pagar as pessoas de cima. Então as pessoas de cima começam a sair o quanto antes, retirar os fundos o quanto antes, para não ficar no prejuízo. E é justamente isso que vai acontecendo. E aí chegou a tal da mensagem ontem do senhor Absal, né? Provavelmente um espanhol, aí também não dá para confirmar. E eu coloquei aqui alguns pontos que chamam bastante atenção. Primeiro, ele fala que eles vão seguir trabalhando, né? Então seguimos trabalhando duro aqui no jogo, mas recordamos que você não deve investir o que você não pode perder. Então ele já deixa claro aqui que é um investimento de altíssimo risco, né? Você não pode colocar dinheiro que você não pode perder. E ele fala aqui que ele é honesto com todos os jogadores, que é difícil conseguir que a moeda suba de novo. Então ele já está aqui dizendo que é extremamente difícil que o jogo se recupere, né? Mas ele também fala aqui que conseguimos chegar mais longe que 95% dos jogos, porque durou muito tempo, né? E durou ali, sei lá, 2 meses. Então, cara, é muito pouco tempo, na verdade, né? Falar que
durou muito tempo, é tá engraçado. E vamos seguindo aqui. E aí ele fala que no momento eles estão trabalhando em melhores para o jogo, tanto o Coin to Fish quanto o próximo jogo que eles vão lançar, né, estrategicamente, que é o Clean Dog, né? Clean Dog aqui. Vamos conversar disso mais tarde. Então, e aí ele diz aqui, né, que quem quiser ainda está totalmente convidado para participar da nova pirâmide, do novo jogo, né? Vamos dizer jogo. E aí, beleza. Aí ele continua aqui que eles vão continuar com a to Fish, que eles não estão renunciando aqui, mas tem um limite de marketing que eles chegaram. Então, eles estão falando aqui que não vão renunciar, que estão trabalhando duro, que estão atualizando o jogo, mas que chegou no limite, então não tem mais o que fazer, né? Fica um pouco... as conversas não começam a bater. Vamos lá. E aí eles estão falando aqui que tem muitos jogadores que estão sangrando o jogo, né? E aí é difícil, por isso que é difícil. E que a gente precisa entender os princípios dos jogos NFT, que é justamente o princípio da pirâmide. Se tem mais gente saindo do que entrando, vai acabar. Esse é justamente o princípio. E aí ele fala aqui, não estou declarando que abandonei. Então, mais uma vez, né? Primeiro ele fala aqui que segue trabalhando duro, depois ele fala aqui que é muito difícil que a moeda se recupere, depois ele fala aqui que você não tem que investir o que você perder, depois ele fala aqui que ele está trabalhando com foco no Clean Dog, que é no próximo jogo, depois ele fala que não vai renunciar, depois ele fala que chegou no limite, depois ele fala que você tem que entender os princípios da pirâmide, e depois ele fala que não está abandonando. E aí, por último, olha que interessante, ele fala que só um milagre para salvar o jogo. Então, ele basicamente está abandonando, né? Ele fala que hoje, para o jogo continuar e crescer, precisa entrar 3 vezes mais jogadores do que existem para poder voltar a ser saudável a economia do jogo. Então, basicamente, é um sinal de encerramento aqui. E aí, quando essa mensagem chegou lá no Discord, nos grupos do Telegram, obviamente, todo mundo que tinha alguma coisa para vender, vendeu. O Marketplace ainda estava fechado, ainda está fechado na data de hoje. Quem tinha aqueles 65 peixes aqui não podia nem vender esses peixes para algum desavisado para poder recuperar o dinheiro, vai ter que morrer com os peixinhos aí. E aí foi que foi. A galera fez muito food, obviamente, né, com bastante sinceridade, né, não teve nada inventado nos foods. E passou um tempinho, ele falou que devido a muito food, né, a galera xingando, ameaçando, ele ia fechar o Discord. Então você vê que aqui, 1 minuto antes, basicamente, ele fala que não vai abandonar, que vai continuar, que a equipe vai atualizar o jogo, mas é muito difícil, babá, babá. E aí, 1 minuto depois, ele simplesmente encerra o Discord e pau no gato, já era, acabou, né? E a gente fica ali já, obviamente, a Deus dará, né? Obviamente, todo mundo já sabe que perdeu. Alguns ainda estavam mandando mensagem, eu acredito, fazendo... Tinha até gente comprando a moeda durante esse momento de queda, porque achou que o jogo poderia voltar e ia pra lua, enfim. E aqui mais algumas mensagens de um mod, inclusive eu tirei os nomes aqui das pessoas, porque não é a intenção aqui ficar culpando ninguém, porque, obviamente, todo mundo sabe que esses joguinhos NFTs são todos pirâmides. Se você entrou e você não sabia disso, é uma pena. Agora você já sabe, então se você quiser entrar nos próximos, você sabe que a qualquer momento você pode sair perdendo. Então, é bem complicado. Por isso que eu nem quero culpar ninguém aqui, porque todo mundo sabe disso. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. E aí, o próprio mod fala aqui, galera, por via das dúvidas, desconecta a carteira do CoinToFish. Já é até um pouco mais sério aqui, né? Porque se você deu autorização lá para o CoinToFish acessar sua carteira e tal, e alguém mal intencionado pode usar isso para fazer alguma coisa, né? Alguma manipulação, até, quem sabe, tirar algum dinheiro da sua carteira. Então, o próprio mod, desconfiado do projeto, já colocou isso aqui. Foi no Discord, e eu acho que mandaram no Telegram depois. Então, já degringolou 100%, né? Se tinha alguma esperança algum dia de voltar alguma coisa, aí já acaba. E aí, começando aqui, o jogo, o CoinToFish, ele tinha ali uma parceria, a gente não sabe se é o mesmo desenvolvedor, irmão, amigo, não sei, mas eles têm uma parceria ali com um outro jogo que é o Hazy City, e agora tá vindo outro jogo, né, o Clean Dog, e esse Hazy City, o pessoal lá, o desenvolvedor, ele postou também aqui essa mensagem.
o que aconteceu com o meu parceiro Abissal é imperdoável. Você o ameaçou de morte, eu não vou permitir isso. Como você sabe, todos os jogos da NFT têm sua vida útil. Assim como o Resist também terá sua vida útil, eu não poderei fazer mais nada para mantê-lo crescendo e ele irá diminuir. Nessas horas, não quero ninguém, mais ninguém, venha me ameaçar, a mim ou a minha família, e eu tente me localizar na vida real. Esse tipo de jogo é por sua própria conta e risco. Muitas pessoas ganham e muitas pessoas perdem. Peço que pare de assediar qualquer pessoa que tentou fazer o seu melhor. Então aqui a gente já tem mais uma vez esclarecido que qualquer tipo de jogo NFT, ele é uma pirâmide e ele vai ter uma vida útil. A não ser que continue sempre uma crescente de pessoas entrando ou dinheiro externo entrando de alguma outra forma, é muito difícil que os jogos continuem dando recompensas, porque não existe dinheiro. Dinheiro precisa vir de algum lugar. E o próprio desenvolvedor de Haze City, ali, que é parceiro do Coin2Fish, já falou que o joguinho Haze City também vai ter uma vida útil. Então, se você tem algum tipo de investimento lá, recupere o seu investimento o mais rápido possível e saiba que a qualquer momento pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Coin2Fish. Ele vir a falir e você vai ficar sem o seu dinheiro, beleza? E aí, uma outra coisa para a gente entender como que é a cabeça dessa galera aqui. Porque aqui eles estão falando, né? Ah, eu dei o meu melhor, o joguinho tem vida útil, tal. Mas eles estavam falando aqui, né? Até na própria... Deixa eu ver se é aqui que eles falam. Aqui eles falam que iam continuar atualizando o 3D em algum momento. Ah, tá aqui, ó. Melhorias no novo mundo 3D. E aí eles até soltaram um vídeo do joguinho 3D e tal. E a galera, obviamente, pesquisando, achou aqui uma informação desse tal de Polycraft Fishing. É um joguinho e eles usaram exatamente esse joguinho, esse vídeo para divulgar o 3D deles. Ou seja, na verdade eles não tinham esse desenvolvimento, esse joguinho. Eles usaram um vídeo de um jogo que já existe para falar que eles estavam desenvolvendo o 3D dele. Então já começa a ficar bem estranho. A gente fala, poxa, o cara estava desenvolvendo o jogo, mas na verdade não era um desenvolvimento. Ele estava garimpando aqui um outro jogo que já existe, botou o vídeo lá para você ver e falar, não, a gente está desenvolvendo, fica calmo, vai dar tudo certo. E veio o tal do Klein Dogs agora. O que essa jossa é? É a mesma bosta, só que em vez de peixe é um cachorro agora. E aí a galera já puta da vida com o tal do Absal foi dar uma olhada nesse cachorrinho aqui que ele colocou, né, para ver se ele estava desenvolvendo. E também acharam o mesmo design à venda, né, de todo o joguinho que ele está fazendo. Ou seja, ele vai nos servidores ali onde vende os designs 3D, compra, monta um esqueminha e tira milhões de dólares disso daí. Depois fica se fazendo de santinho, dizendo, ai, tem vida útil, ai, desculpa. Botou a culpa na comunidade, né? Porque ele falou que a comunidade que sangrou o jogo, muita gente tirando e tal. Mas ele esqueceu de falar que o Marketplace está fechado desde o começo de dezembro, que ninguém conseguiu vender as coisas para poder sair, então é complicado, assim. Obviamente, a gente sabe que é uma pirâmide, a gente sabe que tem tudo isso, mas eles aceleraram o processo de derrocado, o processo de finalização, de falimento desse game, dessa pirâmide. Ainda tinha gente interessada, a gente viu que sempre tinha gente pesquisando e tal. Então, se eles quisessem dar uma ajustada na economia, melhorar ali e tal, o negócio poderia seguir o rumo dele, né? Afinal, tinha gente interessada ali, dava para o negócio continuar mais algum tempo, né? Obviamente, um dia ou outro ia acabar. Mas eles simplesmente preferiram sacar o dinheiro, né? Como a gente viu aqui, acho que na primeira foto. Então, eles fizeram diversos saques, né? E aí soma milhões, tá? Não foi pouca coisa que eles retiraram. Por isso que a galera ficou bem chateada, para dizer no mínimo, e ele inclusive precisou tirar aqui o Discord, porque começou a receber muita ameaça, e a galera, inclusive, parece que achou ele na vida real, alguma coisa assim. Então ele tá bastante preocupado também. É óbvio, né? É difícil para quem perdeu muita grana, né? Imagina esse cara aqui, né? Não sei se ele conseguiu recuperar o ROI dele ou se ele estava reinvestindo tudo, né? Eu, no caso, eu entrei com 2 peixinhos mais simples. Eu nem cheguei a tirar o ROI, porque eu estava só evoluindo eles, tal, enfim, deixei lá. Mas ok, né? Eu já sabia disso desde a entrada. O Race to City
eu já tirei o ROI, então tá mais tranquilo lá, eu já sabendo disso, né, eu já tirei o ROI, e aí vou deixar lá torar até a hora que cair, a gente vende o que sobrar e pau no gato. Mas o que eu quero deixar de lembrança aqui para vocês é que esses carinhas aqui que fizeram Coit City, Coit City não, Coitum Fish, Hazy City e agora o Clean Dog, é tudo a mesma laia. Eles, na verdade, tem vários outros, tá? É um grupo espanhol, então sempre que você entrar num joguinho e ver que é um grupinho espanhol, já tá ligado que é um joguinho de curtíssimo prazo. Pode ser que tenha um hype, que você ganhe uma grana muito boa ali com a valorização, mas recomendo fortemente que você venda tudo durante essa valorização, certo? Porque depois que começar a cair, vai ser ladeira abaixo e fim do jogo. Porque os caras estão sacando milhões de dólares e eles não vão parar. Enquanto tiver gente comprando essas porcarias, eles não vão parar. Com certeza vai ter muito food agora, a galera vai tentar flopar essa nova versão dos cachorrinhos aí que ele comprou, né? Por quanto aqui? 40 dólares? E aí vai vender para você por 30 dólares, provavelmente cada um, né? Então imagina aí 10, 20 mil pessoas comprando. E vai fazer tudo de novo. Vai durar mais 1, 2, 3 meses, vai acabar, e aí depois ele vai fazer um outro, sei lá, de passarinho, depois vai ter um outro de, sei lá, gato, e vai indo enquanto tiver pessoas desinformadas acreditando nesse tipo de ganho. Beleza? Então, espero que você não fique desse jeito, não venda tudo que você tenha para entrar nesses joguinhos NFT, porque todos são pirâmides, todos são pirâmides. A conta não fecha se parar de entrar gente. Então precisa entrar gente com dinheiro novo, senão as contas não vão fechar. E me conta aí o quanto que você perdeu ou o quanto que você ganhou em Quartfish e me conta também se você vai entrar no Klein Dog. Me conta aí, não se esquece de se inscrever no canal e fui!